A palavra de Deus no livro na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 11, diz o seguinte: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Mais uma vez, é motivo de alegria por estarmos aqui na casa do Senhor. Eu estou muito feliz por estar aqui a partilhar a palavra de Deus. Já vai um tempinho, já passam uns meses, podemos assim dizer, e eu estou muito feliz, muito contente por ter esse privilégio de partilharmos mais uma vez a palavra de Deus. O tema para hoje, nesta manhã de sábado, é preparação para a eternidade. Durante a semana passada, eu estava preparando o meu projeto tese, parte 1, podemos assim dizer. Nós na universidade temos 3 partes, parte 1, parte 2, parte 3, e na semana passada foi a apresentação da parte 1 do meu projeto tese. E durante a preparação do meu projeto tese, eu dediquei horas, noites mal dormidas, abdiquei de tudo, não queria chatice nenhuma, me tranquei no quarto, nem conseguia ver a luz do sol. Eu ficava dias sem ver o dia, podemos assim dizer. Era trancado frente ao computador, lendo um monte de artigos, um monte de livros, exercitando o que falar. Sabem para quantos minutos? Apenas 5. E pensando nisto, neste tempo de preparação que eu dediquei tanto para 5 minutos de apresentação do projeto tese, me fez lembrar da palavra de Deus. Quanto tempo eu já dediquei para algo maior do que 5 minutos de apresentação do projeto tese? Daí que quando vi que a escala de pregador estava ao meu nome, então eu decidi logo partilhar com os irmãos este tema, preparação para a eternidade. Amados, nós temos, como diz a profecia, um céu a ganhar e o inferno a perder. Então, neste intervalo de frase, o que nós precisamos é de preparação. Quando nós analisamos a palavra preparação para a eternidade, nós precisamos entender primeiramente eternidade. Porque falar nos jovens atuais, que são jovens imediatistas, falar de eternidade, uma vez que eles já vêm estudando anos após anos de que o nosso Senhor diz de que prometeu que voltaria, já passam 2000 anos, é um pouquinho complicado, mas nós vamos ousar mesmo em falar de eternidade para nossa sociedade imediatista. Porque nós, para nos prepararmos para o projeto tese, nós dedicamos horas, dedicamos semanas, nós lemos o que nós quisermos, lemos quantidade de livros. Mas quando nós falamos de preparação para a eternidade, nós analisamos assim, bom, ainda falta muito, não precisamos nos preparar o suficiente. Aí é que está o perigo. Então, para nós entendermos a eternidade, temos que começar lá no Gênesis. O nosso Deus fez cada um de nós, projetou cada um de nós para ser eterno. Por isso que ele diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E nós sabemos que Deus é eterno. Então, quando ele diz façamos o homem à nossa imagem e semelhança, projetou o homem para ser eterno. Então, nós não fomos projetados para viver os poucos anos que nós sabemos, conforme mostra aí a ilustração. Desde que o homem foi projetado para ser eterno, passou num processo de prova, infelizmente os nossos pais falharam, e aí o tempo de vida do homem já não é mais a eternidade. Agora, conforme diz o Salmos capítulo 90, versículo 10, são quantos anos? 70 anos. E o salmista diz que quem passa dessa idade, talvez pelo vigor físico, não leva nada mais do que canseira. Então, nesse intervalo de eternidade, nós, no Éden, nossos pais falharam,
E, infelizmente, cortou-se o plano da eternidade, mas não cortou-se para sempre. Jesus, o segundo Adão, quando esteve aqui na terra, restaurou para nós esta segunda parte. Hoje nós temos o privilégio de gozarmos novamente a eternidade. Mas atenção, para nós gozarmos a eternidade, para nós voltarmos a ser eternos, nós precisamos da primeira parte do tema deste sermão, de preparação. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 13, versículo 14, nos diz que este lugar que nós estamos a viver, o mundo, não é a nossa pátria. A nossa pátria é celeste. Então, para nós gozarmos da nossa pátria celeste, nós precisamos de nos preparar. Para nós entendermos o princípio da preparação, nós precisamos nos perguntar, não é? Como está a nossa preparação? O nosso mundo em que vivemos é considerado como uma escola, é considerado como uma fase no Brasil chamam de vestibular. Em Angola nós chamamos de exame. Nós sabemos que quando estamos perante uma prova, vamos supor um exame, nós fazemos tudo. Eu não sei qual é a experiência de cada um de nós, mas eu dou tudo, porque eu gosto de notas altas. E eu creio que cada um de nós também aqui tem o seu desafio quando quer fazer um exame. Mas agora, imaginemos, estamos nesse mundo, o salmista diz que nós vamos viver no máximo 70 anos, esse é o intervalo máximo, alguns passam dessa idade. Como tem sido a nossa preparação para a nota final? Essa é a questão. Como está a nossa preparação? E essa pergunta vem acompanhada de outra. Quanto tempo falta? Quando nós analisamos essas duas perguntas, parecem perguntas simples. Quanto tempo falta para Jesus voltar? Como está a nossa preparação? Parecem perguntas muito razoáveis, podemos assim dizer. Mas vamos tentar perguntar de outra maneira. Se nós analisarmos quanto tempo falta, nós vamos ver que talvez falta muito tempo, desde que Jesus partiu até hoje, vamos ver que falta muito tempo. Mas se nós analisarmos quanto tempo falta para nós partirmos desta terra, usarmos o texto de Salmos e subtrairmos da nossa idade, aí a pergunta fica mais séria. Eu vou usar a minha idade como exemplo. Já completarei 30 para 70, 40. Então, tenho 40 anos para rever se a minha preparação está em boas condições ou não. Então, quando nós analisamos nesta vertente, nós levamos a coisa mais a séria. E nós entendemos que o princípio de nos prepararmos é algo que deve ser levado muito a sério. Existe uma coisa que tem atrapalhado muita gente a se preparar. E eu quero analisar com os irmãos esta coisa baseado no texto de Mateus, capítulo 25, versículo 1 a 5. Pegue a sua Bíblia, vamos meditar nessa história. Pela imagem, eu sei que muitos aqui já conseguem lembrar. Aí no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1 adiante, aí Jesus nos conta a parábola das 10 virgens. Eu sei que muitos já conhecem essa história, que as 10 virgens eram divididas em dois grupos, que 5 eram loucas e 5 eram prudentes. E nessa parábola, nós não vamos aqui debruçar em todos os detalhes, como nós conhecemos muito bem a lição moral que essa parábola quer nos ensinar, de que nós devemos ter o azeite, que é o Espírito Santo, no nosso coração, para nos prepararmos para a vinda do noivo, que é Jesus Cristo. Eu quero apenas nos concentrarmos principalmente no versículo 5, que fala principalmente da preparação. E quando nós lemos essa parábola, nós por vezes passamos essa parte por alto. E eu quero levar a refletirmos principalmente no versículo 5. Eu vou começar no versículo 1 para entendermos o versículo 5. Diz o seguinte: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Olhe o versículo 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram.
Por que eu acho esse texto interessante? Porque aqui diz a primeira parte que, tardando o esposo, o que elas fizeram? Tosquenejaram e adormeceram. Aqui o texto não diz que são as loucas que adormeceram ou as prudentes que adormeceram, mas sim todas. Vamos fazer um paralelo com o que aconteceu no Getsemane. Jesus pediu que os discípulos vigiassem apenas um pouco. E quando ele foi para orar, quando voltou, o que encontrou? Como é que encontrou os discípulos? Dormindo. E quando nós olhamos no nosso dia a dia, olhando para a nossa vida espiritual hoje, nós também estamos nos preparando para receber o noivo, que é Jesus. Como está a nossa condição espiritual? Estamos de pé, acordados? Estamos tosquenejando? Ou estamos mesmo já dormindo? Qual é a percentagem da nossa preparação com relação à vinda do noivo, que é Jesus Cristo? Nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo a 18, aqui nos dá um problema que nós encontramos no nosso dia a dia. Eu coloquei essa imagem de um jeito mesmo para refletirmos no que é que nós temos feito quanto à nossa preparação. Segundo as cartas de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18, diz que não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Nós estamos a falar de preparação para a eternidade. E aqui Paulo nos chama a atenção de nós olharmos as coisas que não se veem, que é a fé. Mas nós invertemos o quadro. Queremos mais olhar para as coisas que se veem. Qual é a conversa do dia a dia? Qual é o carro que vou comprar? Qual é a casa que vou comprar? Qual é a próxima viagem? Qual é o grau que eu pretendo atingir dentro dos próximos 5 anos? Nós traçamos um plano bem rigoroso para atingir bens materiais. Porque são coisas que se veem. Eu não estou a dizer que é um pecado alcançar isto. Porque Paulo diz lá aos Filipenses, tudo que é bom, tudo que é digno, se nisso há algum mérito, né? Nisto pensai. Mas olhem que dentro dessa planificação toda, se os irmãos prestarem atenção nestas figuras, nós não encontramos uma figura parecida com isto. A palavra, a Bíblia. Porque nós colocamos em primeiro lugar as coisas que se veem. E Paulo diz que não deve ser assim. A nossa preparação deve ser primeiro não atendendo nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, que é a fé. Por quê? Porque elas são eternas. Se nós queremos alcançar a eternidade, nós precisamos inverter os papéis. Utilizar o texto de Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino de Deus. Eu quero meditar com os irmãos os 3 planos do inimigo para roubar a nossa preparação hoje. São apenas 3. Então, pegue aí a sua Bíblia e vamos refletir neste primeiro. O primeiro inimigo que rouba a nossa preparação para a eternidade, nós encontramos em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. O que é que diz aí Pedro? Capítulo 5, versículo 8. Diz que sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O primeiro plano do inimigo para roubar a nossa preparação para a vinda de Jesus é o tempo. Satanás trabalha tão perfeitamente para gastar o nosso tempo. Eu fico pensando na frase que diz o seguinte: se existe alguém que não brinca de ser o que é Satanás. Satanás não brinca de ser Satanás. Por isso que ele cria as melhores séries para a gente perder tempo assistindo. Ele cria as melhores músicas rock para a gente utilizar nos nossos feeds, talvez. Ele cria as melhores telenovelas para nos prender durante as horas que podíamos meditar a sua palavra. Ele cria um monte de planos para roubar o nosso tempo.
E se nós analisarmos neste gráfico que nós temos aqui ao lado, essa ilustração que eu trouxe aqui ao lado, nós vamos ver que, em média, a nível mundial, as pessoas gastam 6 horas e 58 minutos do dia, em média, na internet. Tudo nos tirando o foco de nos prepararmos para a eternidade. Em média, as pessoas gastam 3 horas e 21 minutos em TV. Eu acredito que quando aí fala de TV, não é só a TV física, agora existem TVs digitais, tá bom? Gastam em média 2 horas e 27 minutos em redes sociais. Há quem gasta mais, tá bom? 2 horas em jornais. Isso são estatísticas baseadas nos dados que nós temos recentemente no ano 2021. Depois, tem músicas, tem videogames, tem rádios, tem podcast, enfim. Muita gente há que gasta horas e horas aqui. Mas quando nós falamos de gastar tempo com Deus, não temos. E Satanás preparou isto para nos desviar do foco de nos prepararmos para a eternidade. Existem pessoas que usam as redes sociais para trabalho. Eu não estou a mencionar desta parte. Eu estou a falar da parte de nós gastarmos em coisas desnecessárias que nos tiram foco para a eternidade. E aqui nos leva a refletir na seguinte frase. Se nós queremos passar a eternidade com o nosso Deus, é mesmo a eternidade que não tem fim, como é que nós não conseguimos passar 5 minutos com Ele? Nós passamos de domingo a sexta com as coisas seculares, redes sociais, TV, streamings, enfim, cadernos, livros, manuais da escola, artigos, mas nós não conseguimos passar nem sequer 1 hora com Deus. Eu fico pensando nos convites que temos recebido nas redes sociais de grupos de oração, partilham links, mas quantos acessam? Ninguém quer abdicar das coisas que está a fazer. Enfim, gastar tempo é um plano de Satanás para nos tirar o foco de nos prepararmos para a eternidade. Olhe a frase da irmã White no livro Testemunhos Seletos, volumes 2, página 342. Diz o seguinte: se não encontramos prazer agora na contemplação das coisas celestes, se não temos nenhum interesse em buscar o conhecimento de Deus, deleite algum em deter os olhos no caráter de Cristo, se a santidade não tem nenhuma atração para nós, podemos então estar certo de que é vã nossa esperança do céu. Se as coisas espirituais não nos atraem, então tenhamos já certeza de que é vã a nossa esperança no céu. Segundo plano do inimigo para nos tirar o foco de nos prepararmos, gerar tribulações. No Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33, aí a palavra de Deus diz que, Jesus dizendo, diz que no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, por quê? Porque eu venci o mundo. E se nós analisarmos aos detalhes, Satanás tenta colocar tribulações na nossa vida, tenta colocar tribulações na família, tenta colocar tribulações nas relações, tribulações em tudo. Por quê? Porque quando o homem passa em tribulações, eu acho que a primeira coisa que vem na mente é que Deus não existe, Deus não me ouve, Deus não me olha, e aí esquece de meditar na palavra. Eu conheço pessoas que eram fortes na fé, mas depois que tiveram os seus relacionamentos destruídos, já não querem saber de igreja, não querem saber de Deus, não querem saber da palavra. Porque as tribulações tomaram conta deles. Guerras, fomes. As pessoas querem justificar de tudo para não olharem a palavra de Deus. Hoje existem muitos acadêmicos que vêm justificando as guerras como uma prova de que não precisamos de Bíblia, porque se existisse o Deus da Bíblia, teria resolvido as tribulações. Tudo isso nos tirando o foco da eternidade que está prestes a chegar. Porque quando nós nos focamos em tribulações, quando nós nos focamos em reclamar, quando nós nos focamos, queridos, nós perdemos de vista a eternidade. Terceiro plano do inimigo para nos tirar o foco da preparação,
proporcionar indiferença. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 15, é um texto muito conhecido, né? De que Deus diz, era bom que fosses quente ou frio, mas como és morno, vou vomitar-te aí da minha boca. Olha aqui a página da irmã White Exaltai, página 746. Vigiai para que não vos sobrevenha um espírito descuidado e indiferente, e negligenciais o vosso dever, tornando-vos levianos e frívolos, e tenhais uma influência para a morte e não para a vida. A indiferença é um problema que nós vemos muito no nosso, principalmente nos jovens. Não querem ser, vamos dizer, íntegro em alguma coisa. Hoje, falar de coisas íntegras é como se fosse dar problema na sociedade. Queremos ser indiferentes a tudo. Vai uma pintura na parte feminina? Vai. O que importa é o coração. Vai se deixar a alimentação carne? Não precisa deixar. O que importa é ter a fé e o coração. Nós não queremos ter uma posição naquilo que defendemos. E por causa da indiferença nas coisas espirituais, estamos a perder de vista a nossa preparação. Eu talvez podia dar aqui um monte de exemplos de indiferença, mas eu sei que os irmãos têm muitos exemplos ali. Mas o perigo da indiferença tem levado muita gente à morte e não para a vida. E nós precisamos refletir principalmente nisso. Claro, apresentamos os problemas, apresentamos os planos do inimigo para nos tirar o foco da nossa preparação para a eternidade. Agora precisamos apresentar a solução. Quais são as medidas que nós podemos usar para nos prepararmos? A primeira, vigiar e orar. Marcos capítulo 13, versículo 33. A segunda, devemos rejeitar as obras das trevas. Em Romanos capítulo 13, versículo 12, a palavra de Deus diz que devemos rejeitar as obras das trevas. A terceira e última, e muito importante, é que devemos revestir-se do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Romanos capítulo 13, versículo 14. Diz o seguinte, mas revestir-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então, queridos irmãos e amigos, quando nós falamos de eternidade, é um assunto sério e precisamos refletir como está a nossa vida com Deus. Deus nos deu 70 anos em média para nós aproveitarmos de forma inteligente. Esse intervalo de vida que Deus nos deu não é um intervalo para nós nos divertirmos, para nós talvez aproveitarmos o máximo que o mundo oferece. É um intervalo para nós nos revermos e perguntarmos como está a nossa preparação para a eternidade. O mundo foi nos colocado como uma escola. E eu quero perguntar talvez para algum de nós, para os que estão presentes, né? Que nota terás no final de tudo? Quando o Senhor voltar, como é que será o desfecho? Serás alguém aprovado ou serás alguém reprovado? Eu fico imaginando o tempo em que nós nos encontramos. A irmã White diz que estamos no dia da expiação. E nesse dia as pessoas deviam meditar, as pessoas deviam orar mais, as pessoas deviam jejuar mais, as pessoas deviam estudar mais a palavra de Deus. Mas pelo contrário, deixamos tudo para o final. Deixamos tudo para o último. E quanto mais deixamos para o último, Satanás mais ganha. Se Satanás não brinca em ser Satanás, por que que nós brincamos em ser cristãos de verdade? Então nós precisamos refletir. Precisamos despertar. E eu quero terminar este culto com o texto que nós utilizamos como base da nossa oração. E digo isto conhecendo o tempo que já é hora de quê? Despertar do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Que Deus possa nos ajudar a refletir nisto e que possamos ser jovens diferentes a partir de hoje. Que sempre que nós olharmos nos nossos telefones, eu sei que agora os telemóveis já trazem um gráfico de rendimento semanal, diário, ou diário mesmo, de quanto tempo a gente perde nas redes sociais. Quando nós olharmos para isto, nós que possamos lembrar
do mais importante, que vai garantir a eternidade, que é meditar na palavra de Deus. Que sejamos jovens de oração, vigilantes, e que possamos colocar o mais importante, que é Cristo, na nossa vida. Porque com as nossas forças ninguém vai conseguir deixar as redes sociais, ninguém vai conseguir abdicar das suas atividades, ninguém. Mas se colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós conseguiremos vencer. E claro, quando a prova chegar, que é o tempo da angústia, podemos assim dizer, nós estaremos preparados, e vamos gozar a eternidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar e nos dar um resto de sábado feliz em nome de Jesus. Amém. Só em Jesus.